Sejam bem-vindos a mais uma semana de vendas B2B, evento organizado pela Plumes em parceria com a Bimac. E hoje estamos aqui no primeiro dia para poder falar sobre indicadores de vendas e os impactos disso na mentalidade das equipes comerciais. Meu nome é João, eu faço parte aqui do time de vendas da Plumes e junto comigo temos um convidado de peso e com uma bagagem imensa sobre o tema que vamos falar hoje, que é o Anderson Lorenzini. Especialista em marketing, CEO e co-founder da Labra, que traz soluções inovadoras na área de marketing digital para indústrias. Então, por favor, Anderson, seja bem-vindo, sinta-se à vontade para se apresentar aqui para o pessoal, fica à vontade para poder falar. Legal, João. Então, muito obrigado pelo convite, primeiramente, né? Muito feliz em participar desse evento da Plumes. A gente já vem acompanhando de longa data, já é parceiro de algumas edições, e agora a gente está podendo contribuir um pouco com o nosso conteúdo também para quem está nos assistindo. Então, meu nome é Anderson, como o João comentou, sou co-founder e CEO aqui da Labra, e minha maior frente hoje aqui na Labra é a questão de vendas mesmo. Então, há alguns anos já estudo sobre isso também. Então, minha base, raiz de formação é engenharia, é por isso que a gente também, a Labra hoje é 100% nichada em indústrias, pela bagagem dos fundadores na questão industrial, formação, né, na área técnica. Então, hoje a gente vem atuando nichado especificamente nesse ramo pela nossa, né, nossa raiz, nosso network em geral e também. Então, super feliz em poder participar desse evento, super bacana, e contribuir um pouco aí com alguns aprendizados ao longo dessa trajetória que a gente vem tendo aí. Maravilha, Anderson. Bom, esse tema é bastante relevante porque uma empresa que tem uma equipe direcionada a dados e análises, ela tem a capacidade de aumentar a produtividade do time, reduzir custos, otimizar processos, melhorar a experiência e engajamento do usuário, conhecer melhor cada vez mais, né, os seus clientes, identificar insights e várias outras coisas, né, Anderson? Então, eu gostaria que você contasse para a gente hoje como que é a cultura de dados na Labra. Legal, João. Então, é algo que a gente leva muito a sério, né? Acho que pela minha formação também, acho que o Luiz, que é meu sócio fundador, também é uma pessoa muito ligada a dados. Então, pela minha formação em engenharia, acaba sempre, né, estando ligado na questão de dados aí também. E então é algo que a gente leva muito a sério. A gente entende que potencializa muita coisa, ajuda você a ser mais assertivo em tomar as decisões em geral. Então, aquela velha premissa, né? Contra dados, não argumentos. Então, acho que quanto mais dados você tiver, você consegue tomar as melhores decisões, né? Para a empresa em geral, você pode economizar tempo, né, e dinheiro, não errando tanto, você pode ser mais assertivo quando você tem dados na mão. E, em geral, é isso. Então, acho que a gente sempre, desde o início, em todas as áreas, a gente busca, assim, ter um acompanhamento e ter uma apreciação a isso, a ter dados, né? Então, é algo que a gente acompanha aqui, inclusive eu também na área de vendas acompanho diariamente com o nosso time aqui, é algo que eu tenho essa rotina aí para fazer esse acompanhamento. E, em geral, para o time também, além da empresa, tem um ganho bacana porque você consegue ter uma disciplina melhor e o pessoal consegue entender onde tem que melhorar, com feedbacks que são dados, enfim. Então, acho que o todo ganha, né? Tanto a empresa quanto as pessoas, o time em geral. Então, é algo que a gente, como eu comentei, a gente leva muito a sério e dá muito valor aqui na Labra hoje. Maravilha. E pensando nesses indicadores, Anderson, hoje, o que seria aquele famoso arroz com feijão, né? Aqueles indicadores que não podem faltar na operação, que são essenciais e que toda equipe, toda empresa, minimamente deveria ter ali para poder enxergar o seu processo e sempre estar orientado aos dados ali para tomada de decisão. Bacana. Então, João, aqui depende muito da estrutura da empresa, se ela tem time de SDR ou não tem, se tem só vendedores ou não, então depende muito disso, mas vou falar um pouco da nossa estrutura aqui, acho que serve para muitas empresas que têm algo parecido. Então, na parte de SDR, ou pré-vendas, prospecção, como queira chamar, aqui é muito avaliada a questão de volume, tá? Então, falando em pré-vendas, né, na parte de prospecção ativa, principalmente, outbound, a gente avalia muito questão de volumes, tanto de ligações, total de atividades, e aí vem descendo. Então, um número que a gente avalia muito também com quantos, né, contatos dentro do seu ICP você consegue falar semanalmente, mensalmente, para, né, avanços para vendas, ou reuniões, ou enfim, seja lá o que for que cada empresa tenha, mas a passagem de bastão de pré-vendas para vendas. Então, de pré-vendas são essas três métricas. Então, é algo que está batendo a meta master, né, que é a questão, no nosso caso, de reuniões agendadas para o vendedor. Ok, a gente olha o restante, mas, né,
deixa mais rodando por conta você está batendo a meta. Aí não está batendo a meta, você vai subindo. Então, você já olha, e é matemática. Quando você tem dados, ele cruza. Então, a gente tem um volume X, né, de uma meta X de reuniões por mês para cada SDR, e quando não bate, você pode ir lá olhar que aquela segunda meta, né, submeta, que é a questão de contatos que ela conversou, ou volume de ligação, ou atividades, pode ver que está mais baixo. Então, é matemática. Se está batendo as de cima, com certeza as reuniões serão agendadas, e assim para vendas também. Então, a questão entrando agora em vendas, a gente monitora os avanços de etapas, né? Então, a questão de reunião para proposta para negociação, para contrato e fechamento. Então, a mesma coisa, se você quer fechamento, você tem que ter a cascata reversa aí funcionando certinho. Então, é uma métrica que a gente acompanha em vendas, é os avanços de etapas, para a gente ter certeza que lá no final vai fechar a meta de vendas que está projetada. Então, em um resumo, assim, é isso que a gente acompanha, e é bem incrível, assim, você ter isso no dia a dia, que você consegue ver. Então, com o passar do tempo, quanto mais dados você tem, você olha para o número, você já entende mais ou menos onde está o problema. Então, tanto em vendas quanto pré-vendas, você consegue ser mais assertivo na correção, né? Exemplo, de novo, de pré-vendas, não está batendo a quantidade de reuniões, você pode ter certeza que não está falando com a quantidade de contatos, né, dentro do perfil que deveria se falar. Se está falando, aí alguma coisa no script, na abordagem que está falha, aí você vai em cima e corrige pontualmente. Então, sempre tem uma coisa amarrada à outra. Se as duas submetas estão batidas, a terceira é a consequência. Maravilha. Eu percebo muito disso aqui nas reuniões da Plumes, né? E eu vejo que quando a gente olha para essa parte de metas, de resultado, do nosso lado aqui eu vejo muito pessoal falando exatamente isso, né, Anderson? As taxas de conversão, o ticket médio, o número de vendas, aí pega esses dados, quebra ali por origem, vendedor, cliente, produto, solução, região. Então, é realmente o que você falou. Quando você tem essas metas muito bem estruturadas, o restante é consequência, né? Você consegue enxergar onde está o erro, o gap, e ser muito mais assertivo na correção pontual ali com o teu time. Então, isso realmente funciona muito bem. Até motivos de perda, né? Importante a gente entender. Quem dera, né, Anderson? Se a gente fechar 100% de tudo que chega para a gente, né? Então, o importante da perda é a gente entender motivo, e o gestor pode sair dessa esfera de percepção daquilo que ele acha que acontece no processo e, de fato, entrar no dado que é aquilo que está acontecendo e poder ser assertivo nessas correções. Concordo plenamente. Exato. E bom, até complementando, João, desculpa, até complementando, por exemplo, se quer fazer uma projeção a final do ano, uma projeção para o ano que vem, você faz todo o reverso. Então, eu quero aumentar, sei lá, 20%, 30% nas vendas. Você tendo dados, você faz a matemática reversa, você vai chegar no que tem que ter de entrada. Então, é muito relativo isso. E também ciclo, né, que você comentou agora há pouco, questão do ciclo médio de venda também é importante. Então, se você sabe que tua venda leva 30 dias, ou 60, ou 90, ou 12 meses, né? Então, você consegue entender o volume que você tem que trazer para ter aquela quantidade em cada mês, em cada semestre, enfim, como cada um monitora, depende do que vende, a complexidade. Mas, cara, dado, para mim, ele suma importância para tudo, assim, o que a gente está conversando. Então, você consegue tomar muita decisão assertiva né, e a favor do negócio em si quando você tem isso na mão. Perfeito. Bom, e ainda pegando esse gancho, então, dos indicadores, geralmente é um desafio fazer com que o time alimente dados nas ferramentas para que você possa ter essas informações, né? Então, como incentivar, Anderson, uma mentalidade de dados em todos os níveis, né, hierárquicos ali da empresa, e talvez se atrelar essa performance ali de preenchimento de dados, né, vamos dizer assim, essa cultura de preenchimento de dados, se atrelar isso a metas ou a remunerações e bônus, você acha que isso tem algum ganho, algum incentivo com o pessoal, ou você acha que não é por essa linha? Eu entendo que vendas sempre tem que ter um bônus, um variável envolvido para ele ter um envolvimento a mais, um comprometimento a mais. Então, entendo isso. E acho que começa pelo exemplo, sabe, João? Então, você tem que dar exemplo também para o time de alimentar, de ter a importância. Então, às vezes, você pode ter alguém no time que não dá muita importância para o dado, mas quando você puxa os dados dele e usa um exemplo, olha só, se você olha só o teu colega, por exemplo, ó, aqui, aqui, aqui. Então, olha só, aqui tu tá, né, tendo dificuldade um pouco, mas se você fizesse um pouquinho mais disso e disso, você conseguiria, porque a média é isso aqui. Então, você consegue fazer alguns comparativos e você mostra por números para as pessoas que realmente faz sentido. E quando ela vai lá e faz um a mais, um esforço e consegue, aí tá, né, tá comprometido, que ela entendeu que o número não mente. Então,
Entendo que o time, aos poucos, vai tendo, e é muito cultural também, né? Então, mas acho que, né, parte do exemplo, acho que parte da gestão, da direção já ter essa cultura que vai descendo, vai incorporando o time também. E aí você tocou num ponto super legal, Anderson, que é a questão da cultura. Eu vejo muito isso aqui nas reuniões, o pessoal às vezes quer investir numa solução, quer contratar uma ferramenta, mudar ali, né, o software da empresa, e a gente vê que um dos grandes receios que eles têm é realmente esse, é a cultura do time. Fala, cara, eu vou colocar esse software aqui, mas minha equipe não preenche, eles não têm tempo. Eu falo, pessoal, não tem jeito, né? É uma coisa que só vai para frente, não tem como a gente andar para trás. Então, de fato, essa cultura tem que ser trabalhada. É um desafio, mas não tem como a gente deixar, né? Não tem como ter essa operação sem dados, navegar no escuro é um risco muito grande, né? E pode ser catastrófico ali para as empresas. Ainda nessa linha, Anderson, dessa análise de dados e de mentalidade da equipe, você enxerga indicadores importantes ali na parte de gestão de pessoas? Tem alguns indicadores que você consegue atrelar isso, enxerga que fazem sentido na operação? Entendo sim, tem indicadores, né, individuais e coletivos. Então, dentre os que eu comentei, aí são os que a gente usa mais no dia a dia e também para reuniões semanais com o time, acompanhamento semanal. Então, tem os indicadores macros, mas como eu comentei, a gente tem hoje separado. Então, eu tenho relatórios mais completos, que é mais para gestão, direção, né? E eu tenho relatórios um pouco mais enxutos que o time vê que são as metas principais que eles têm. Então, eu entendo que ajuda muito ter isso, e é importante ter isso, tanto individual quanto coletivo, porque às vezes tem uma pessoa que pode estar ali, né, perto de bater, mas falta alguma coisa, mas no coletivo bate e aí o pessoal abraça e vem trazendo junto. Então, isso é legal, por isso que às vezes o coletivo também ter uma meta para o grupo em si, ele ajuda a trazer, né, quem está às vezes com alguma dificuldade específica e tal, mas os dois são importantes, tanto o coletivo quanto o individual. Né? O individual também, para você conseguir levar a pessoa do ponto A para o ponto B, é importante. Então, tem que ter alguns acompanhamentos, sim. Então, tem números que é mais, né, para tomar decisão da gestão, e tem números que eles também precisam ver para eles irem tendo acompanhamento e a evolução, né, individual. Então, com feedbacks, enfim, reuniões one on one. Então, isso é tudo muito importante para o time em geral. Né? Porque nem sempre só de motivação e dados se vive, né? Então, Exato. entendo que no comercial, dois pontos de extrema importância, porque motivação você precisa ter em comercial, uma energia, então, só que nem sempre, tem dias que você não está, né, num dia tão inspirado, num dia tão bacana, mas acima de tudo é disciplina e confiança, cara. Para mim, os dois pilares fundamentais que o time todo tem que ter, e a gestão também. Então, você tendo confiança, né, disciplina, com técnica em vendas, sucesso garantido. Então, acho que, como comentei, nem sempre, né, nem todo dia você consegue ter uma energia, tá tão bem energizado quanto deveria. Então, acho que a disciplina, a constância, né, e tudo isso que envolve as técnicas, né, em gerais de vendas, um pouco de arte, você tem sucesso sim. Legal. E quais dicas, Anderson, você daria para empresas, né? Tem muita gente assistindo a gente aqui hoje que talvez não tenha ainda tanto recurso, né? Tanto investimento para poder, né, trazer essas ferramentas para dentro da empresa, mas elas querem de fato melhorar o seu acompanhamento de indicadores. Então, que dicas você daria para esse público, né? Que quer investir, mas ainda não tem essa possibilidade, não está nesse momento? Certo. Então, eu ajudei já muitos clientes que a gente tinha aqui que estavam iniciando uma jornada aí, pensando numa transformação digital, pensando em começar a estruturar um pouco, integrar marketing e vendas. Eu tenho uma outra empresa também, que eu sou sócio, que eu também estou ajudando uma estruturação comercial lá, uma empresa pequena. Então, eu entendo, João, que, cara, um CRM é imprescindível, tá? Então, não é nada assim fora da curva que ninguém consiga pagar. Pelo menos, né, Vocês estão vai ter uma ouvindo aí, equipe né, enxuta. pessoal? CRM. Então, CRM é imprescindível. Não tem tudo que eu estou falando aqui é dado que tem dentro da ferramenta. Mas assim, digamos que CRM é a última etapa, né? Para mim, Anderson, vendas em si se resume em três grandes pilares, tá? Que é o primeiro deles, e tem uma ordem correta. O primeiro é processos, segundo é pessoas e terceiro é ferramentas, tecnologia, né? Ou CRM em si. Então, o primeiro passo é processo. Você precisa ter um processo, né? Hoje a gente tem um processo muito bem estruturado aqui na Lab de anos de construção, e ele nunca é infinito.
Então, nunca termina. Mas, às vezes, você pode fazer um processo de uma página de Word, de uma simples planilha de Excel, para você ter um começo, né? Ter um processo mínimo inicial para você, né, ter uma estrutura de um passo a passo, para todo mundo seguir aquilo, falar a mesma língua. Se você tem um vendedor, dois, três ou 50, para que todos falem a mesma língua. Então, ter uma estrutura mínima de processo. E é o que a gente mais encontra, João, nas empresas, que é como a gente atende indústrias, a gente vê muita indústria muito grande, inclusive, que ainda está lá em planilha de Excel, que não tem processo, que às vezes tem lá 20, 30 vendedores ou 50 representantes e cada um vende de um jeito, cada um fala do jeito que entende que vende melhor e tal. Então, acho que ter um processo é básico, é a primeira etapa de uma estruturação comercial. E ele, como eu falei, pode ser o mais simples que for. Depois você vai melhorando, aperfeiçoando, então tem um processo. Depois pessoas, né? E aqui é a parte do meio. E por fim a tecnologia. Então não tem como você ter todos esses dados que a gente vem comentando, ter essas análises que eu citei, que o próprio João comentou, se você não tem ferramenta. Vejo muita empresa, nossa, indústria muito grande aí com planilha de Excel ainda. Às vezes tem umas planilhas bem elaboradas, né? Mas não consegue ter uma profundidade e nem, né, um dinamismo quanto uma ferramenta específica para o fim, né? Então, no meu ver, são esses pilares aí que eles interligados, né? Sucesso garantido também. Legal. E se você puder comentar aqui com o pessoal as ferramentas que hoje você utiliza para essas análises, né? O que você, Anderson, está utilizando, como que essas ferramentas te apoiam, né? De modo geral. Legal. Então, como eu comentei, a raiz maior de tudo está no CRM. A gente tem, pensando, né, em questão de pré-vendas e prospecção, eu tenho geração de uma ferramenta de inteligência que gera listas, e aí depois vem numa cadência de prospecção e tudo mais. Mas o grande ponto é o CRM. Ali é onde a gente tem toda a alimentação e instrui muito bem o time também a alimentar adequadamente, porque, como você comentou, a parte chata, né, digamos, em vendas e pré-vendas é você alimentar o CRM, mas depois que você vê a importância de ter aquilo alimentado, ter tudo o histórico garantido, e quando se transfere de uma pessoa para outra, de um time para outro, vem tudo muito bem alimentado, você tem um ganho enorme. Ligações gravadas, seja lá reuniões gravadas, enfim, você consegue ter um ganho muito grande. Exemplo aqui, já aconteceu às vezes ser marcado uma reunião por pré-vendas, você vai lá, faz um resumo, achou aquilo sensacional. E aí, quando vendas ouve a gravação, pegou outros insights que naquela descrição, naquele resumo, não foram vistos, entendeu? Então, ele já entra numa reunião muito mais engajado e é ferramenta. Não tem como você não ter isso, né? Ter isso sem ter ferramenta. Então, de novo, o CRM é a mãe de tudo aqui, é onde está toda a maior concentração. E eu também tenho uma planilha só que eu tenho, que eu compilo alguns dados ali, que o CRM eu tenho o macro. Eu tenho uma planilha simples, bem resumidinha, para um acompanhamento mais de perto, assim, que eu faço os one-on-ones. Então, semanal, enfim, mensal com o time. Então, fora o CRM, eu tenho só uma única planilha que eu acompanho, que é mais para um complemento paralelo, mas são as ferramentas que a gente usa hoje, e claro que, né, todo o trabalho de marketing, um inbound que a gente faz para nós mesmos aqui, integrado com vendas. Então, tem muita automação envolvida, avanços de movimentos em vendas, a gente aciona, marketing também ajuda com algumas nutrições e automações para, né, vir amadurecendo esse cliente, vir ajudando na jornada de vendas para que, né, tudo conspire a favor, né, de uma parceria no final, um bom fechamento e tudo mais. Então, basicamente, é isso a arquitetura que eu tenho hoje aqui na Malabra em relação a ferramentas e tudo mais. Maravilha. E hoje, Anderson, quais são os principais desafios que você enxerga para que as áreas de vendas sejam mais movidas a dados, né? Como que a gente consegue motivá-los a trazer esses dados? Que nem você comentou, você tem CRM, tem ali ainda a planilha, né, para compilar alguns dados que você faz por fora, mas como que você engaja ali e faz o teu time, né, motiva eles para que eles tenham essa orientação a dados e alimentem os dados ali dentro da ferramenta que vocês utilizam? Essa pergunta acho que é um dos maiores desafios que tem em vendas, é fazer o pessoal, né, alimentar certinho, que eu comentei a parte chata, né, a parte chata, mas assim, João, quando você... o início pode ser mais turbulento, mas depois que as pessoas começam a ver que aquilo que ela está alimentando vai impactar muito no final, no resultado, e que o dado ele tem um propósito, e o exemplo que eu também cito, né, acho que a cultura, né, amarrada ao exemplo, e você vem trazendo isso para o time,
e cada vez que tem uma situação, você traz o dado, tem uma situação, você traz o dado. Então, você começa a fazer eles mesmos entenderem a importância daquilo. Então, vira uma rotina depois, mas é muito cultural, sabe? Tipo, tem que vir de cima. Então, se às vezes pega uma empresa que o gerente não é muito de usar CRM, eu tive exemplos já de ter clientes que a gente foi lá, fez todo um trabalho com a direção, a gerência, a direção, vendedores. O pessoal começou o movimento de utilizar, mas aí o diretor meio que não dava muita atenção para isso, e o time foi pegando essa desatenção e em poucos meses já não estava mais usando de novo. Então, é cultural. Acho que a grande chave é isso, tem que vir de cima, tem que vir da gerência, da direção, seja lá quem está à frente do comercial, tem que partir dessa pessoa. Então, o time vai sendo, aos poucos, né, contaminado, contagiado com isso, e eles vão usando também. Então, eu uso muito aqui, às vezes tem algum caso, alguma situação em vendas que tem que parar e dar uma analisada e tal, e quando você traz sempre o dado para te ajudar, o time vai vendo, entendeu? Então, que é o que você tem no início lá da conversa, contra dados não há argumento. Então, você traz o dado, traz o dado, traz o dado, ele vai sempre entendendo a importância daquilo. Então, acho que é isso. Os ganhos deles também são perceptíveis quanto a isso, então eles também entendem, né, essa parte. Mas no fim de tudo é cultural, sabe? Eu percebo isso também, viu, Anderson? Se a decisão não parte, né, se o movimento não parte da liderança, o liderado não vai abraçar isso por conta. Né? Às vezes eu vejo nas reuniões aqui com clientes, às vezes tem um vendedor e ele tem esse veio, às vezes a liderança não está ali, mas ele é o defensor, ele tem a planilhinha dele, ele se organiza, e a gente percebe que essa galera se destaca, né? Traz muito insights, e aqui no meu caso, nas reuniões que eu pego, às vezes são as pessoas que têm de fato conhecimento da operação para poder enriquecer aqui a reunião junto comigo e a gente poder desenhar projetos. Então, realmente, né, tem que ter essa virada de chave ali nas lideranças de que não é porque deu certo há 10 anos atrás que continuará dando certo. Né? O mundo está mudando, o mercado está evoluindo, ficando mais competitivo, então mais robusto também, né, a nível de ferramentas para apoiar. Não tem mais só aquele negócio do vendedor com feeling. Né? A gente tem ferramentas, a gente tem estudos, tem técnicas, então é importante, né, as empresas fazerem uso dessas possibilidades para poder cada vez melhorar e aumentar a performance ali do time comercial e os seus resultados. Exato. Bom, do seu lado, Anderson, você gostaria de fazer mais alguma consideração, algum comentário? Sim, acho que além de tudo isso, o resumo de tudo isso, acho que para uma empresa, né, para quem está à frente da gerência, da direção, o CRM também, além de tudo, ele te proporciona, né, você ter no seu controle, na sua mão, todos esses dados, né? Quando você não tem CRM, está muito na mão de cada vendedor. Então, você pode ter o melhor vendedor, né, da sua empresa, e se ele sai, ninguém, né, é eterno em lugar nenhum. Então, ele pode sair e vai tudo com ele, aquela informação. Então, quando você tem ferramenta e processo, essa informação é da empresa. Por mais que o vendedor está lá trabalhando, ela é da empresa. Então, você consegue não ter tanta perda. A gente teve já casos de clientes que o vendedor saiu, tinha tudo numa planilha de Excel e foi com ele. E aí ele vai para uma outra empresa, né? Já sei de casos que uma empresa contratou um vendedor da concorrência para trazer os dados que era do vendedor. Então, isso é um problemão, sabe? Porque você fica refém do vendedor. Então, quando você tem isso, né, a cultura de todo mundo usar ferramentas e alimentar corretamente, isso fica no domínio da empresa. Né? Então, é de suma importância para o negócio, né? Pensando agora, falando em termos de negócio, saúde do negócio. Então, essa dica que eu dou final é isso, tá? Em relação a ferramentas. Tá? Fica a dica aí. Maravilha. Então, líderes, gestores, diretores, gerentes, fica essa dica incrível aí do Anderson. Realmente, essa orientação a dados, a ferramentas, a estruturar essa cultura, né, de dados dentro das empresas e principalmente como que isso agrega, né, tanto no controle, nos resultados, né, na otimização ali da equipe. Então, do nosso lado, pessoal, eu deixo meu muito obrigado ao Anderson, obrigado pela parceria, por estar presente aqui com a gente. Muito obrigado a todo mundo que está aqui nos assistindo. Espero que que vocês tenham aproveitado, que o conteúdo tenha agregado de alguma forma no dia a dia de vocês. E fiquem ligados que até sexta-feira tem muito conteúdo bacana aqui na Semana de Vendas. Ainda falaremos sobre prospecção e qualificação, técnicas de negociação, o futuro das vendas, como antecipar cenários para manter-se na liderança. Então tem um conteúdo ouro aí por essa semana. Espero que vocês continuem, né, nos acompanhando aqui. Anderson, muito obrigado pela participação. Pessoal, agradeço também a atenção de todos vocês. Joia. Obrigadão, então,
Agradeço novamente todo mundo da Plumes aí pela participação e espero que, né, você que nos assistindo, que, cara, se aplicar uma das dicas que a gente conversou aqui, já está pago já nosso bate-papo aqui. Então é isso que eu deixo de recado final e novamente obrigado e até uma próxima. Abraço. Valeu, pessoal!